Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Vocês lembram aí que há uns dias atrás, né, eu contei pra vocês que o Quincy Promes, que joga lá no Spartak Moscou, foi condenado a 6 anos de prisão lá na Holanda por conta de tráfico de drogas. Porém, vale a pena lembrar que como ele joga na Rússia, né, ele não iria ser preso, já que não existe extradição entre a Rússia e a Holanda. Porém, ontem ele foi preso. O jornal Daily Mail informou que ele foi para a pré-temporada com o Spartak Moscou e foi pego no controle de fronteira lá em Dubai antes de embarcar na volta para a Rússia. A publicação fala que ele deve ser extraditado para a Holanda nos próximos dias e lá deve cumprir a pena de 6 anos. Quincy Promes prometeu que vai apelar da decisão. Meus amigos, então Quincy Promes não conseguiu fugir, tá? Não ficou na Rússia, onde infelizmente, né, ele ia ficar livrinho, tranquilão, solto, aí resolveu ir para Dubai na pré-temporada e lá ele foi preso no aeroporto. Então nos próximos dias deveremos ter alguma novidade se realmente ele foi extraditado lá para a Holanda. Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Lincoln, ex-Flamengo, pode voltar ao futebol aqui do Brasil. A novela Léo Ortiz chegou totalmente a um final, e é um final feliz, né, para a torcida do Flamengo. Rafael Borré pode vir antecipadamente para a equipe do Internacional. Wally Lau segue imparável. Roberto De Zerbi tá na mira de vários gigantes pela Europa. Bora falar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O atacante Lincoln, ex-Flamengo, está livre no mercado desde que deixou o Vissel Kobe do Japão em janeiro, e agora ele pode retornar ao futebol aqui do nosso país. Ontem o setorista do Grêmio, Diego Rossi, informou que o atleta de 23 anos foi oferecido à diretoria gaúcha, e o presidente Alberto Guerra vê com bons olhos a contratação. Agora acontece uma discussão interna no clube para ver se apresentam ou não uma proposta a Lincoln, que chegaria grátis. E aí, torcedores do Grêmio, agora eu quero saber a sua opinião em relação à possível chegada do Lincoln, jogador de 23 anos, que já passou pelo Flamengo, estava no Vissel Kobe e, como eu falei pra vocês, agora está livre no mercado e com vontade de voltar aqui para o nosso país. Você acha que ele seria uma bela adição pro Renato Gaúcho lá no Grêmio ou não? É melhor não contratá-lo? Qual que é a tua opinião? Fala Após mais um dia de reunião, a novela Léo Ortiz chegou ao encerramento e o Flamengo, junto com o empresário do atleta, conseguiram convencer o Red Bull Bragantino a esquecer a ideia de ter o jogador na terceira fase da pré-Libertadores, onde eles enfrentam o Botafogo. De acordo com o portal GE, o rubro-negro vai pagar 8 milhões de euros ou quase 43 milhões de reais pelo jogador. Desse valor, 7 milhões de euros serão pagos em 2 anos, sendo 4 parcelas semestrais. Já 1 milhão que falta será pago em caso de títulos conquistados. Léo Ortiz é esperado na semana que vem lá no Rio de Janeiro para assinar contrato com o clube carioca e já iniciar os treinos. O vínculo vai até dezembro de 2028. Pra quem não tá ligado, né, inicialmente o time de Bragança queria que o Léo Ortiz ficasse nesses 2 jogos aí da terceira fase da pré-Libertadores contra o Botafogo, ou pelo menos no primeiro, que acontece na semana que vem. Porém, o jogador não queria, tá? Por isso que o empresário dele, o Paulo Pitombeira, junto também com o Marcos Braz, tiveram que conversar com o Red Bull ontem numa reunião longa e conseguiram convencer o clube a esquecer essa ideia, tá? Então realmente Léo Ortiz não joga mais pelo Bragantino e vai ser reforço do Flamengo. O Internacional negocia com o Werder Bremen a liberação imediata de Rafael Santos Borré, que já tinha assinado o contrato com o Colorado no começo do ano. Assim que ele foi vendido, o atacante perdeu espaço no Werder Bremen e por isso a negociação pela saída agora pode acabar acontecendo. Porém, caso não cheguem num acordo, ele somente se juntará ao Internacional em julho. De acordo com o jornal alemão Bild, o Werder Bremen topa liberá-lo mediante ao pagamento de 750 mil euros ou 4 milhões de reais. O Colorado, por sua vez, tenta diminuir essa pedida, já que a ideia não é fazer um grande investimento. Agora quem tá de saída do time de Porto Alegre é o atacante Luiz Adriano, que já se despediu dos companheiros e, de acordo com a Rádio Bandeirantes, ele interessa a Vitória e também ao Criciúma.
meus amigos, então o Werder Bremen já falou, ou paga os 750 mil pelo Rafael Santos Borré, ou esquece, ele só vai realmente no meio do ano. Lembrando que a janela aqui no Brasil se encerra no dia 7 desse mês, tá? Então o Inter tá lutando contra o tempo pra tentar essa antecipação do Rafael Santos Borré. Vamos ver se eles vão conseguir. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha. Tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê? Martela o botão do joinha porque ajuda muito o meu trabalho. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. E também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ninguém consegue parar o Al Hilal e ontem eles venceram o clássico contra o Al Ittihad por 3-1, onde inclusive o brasileiro Malcom deixou a sua marca. Neymar tava no camarote e festejou demais os 3 pontos, lembrando que ele não pode jogar já que está lesionado. Assim, o time comandado por Jorge Jesus chega à sua 25ª vitória consecutiva na temporada e está apenas a 2 vitórias de igualar o maior recorde da história do futebol, que pertence ao The New Saints do país de Gales, com 27 vitórias seguidas. Na tabela do Saudita, o Al Hilal disparou mais ainda na liderança, abrindo 9 pontos de diferença para a equipe do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que é a segunda colocada. Meus amigos, então, o Al Hilal está apenas a 2 vitórias de igualar a marca do New Saints. E aí, o próximo jogo é complicado, tá? Vai enfrentar mais uma vez o Al Ittihad, só que dessa vez pela Liga dos Campeões da Ásia, quartas de final. E aí depois pega o Al Riyadh. Então tem que vencer essas 2 partidas para poder igualar esse recorde. Vocês confiam aí que o Al Hilal vai vencer esses 2 jogos e vai se igualar ao The New Saints? Comenta aí. Ontem pelo campeonato italiano, o Milan visitou a Lazio no Olímpico de Roma e venceu o jogo por 1-0 com gol de Noah Okafor. Lazio viu Pellegrini ser expulso aos 12 do segundo tempo e no final, bem nos acréscimos, ainda perdeu Maruzic e Guendouzi, que também levaram vermelho. Assim, os rossoneri voltaram a vencer após 3 partidas sem saber o que era isso e chegaram a 56 pontos, seguindo na 3ª colocação do campeonato italiano. Pela Bundesliga, o Bayern de Munique vinha vencendo por 2-1 o Friburgo, porém aos 87 Lucas Roller empatou o jogo e assim o placar terminou em 2-2. Empate amargo para o time de Munique, que fica a 7 pontos do líder Leverkusen e ainda pode ver essa distância aumentar ainda mais caso o time de Xabi Alonso vença amanhã o Colônia. Lá na França, Mônaco e Paris Saint-Germain ficaram no empate em 0-0. Luiz Henrique resolveu tirar Mbappé no intervalo e ele aproveitou para ver o resto do jogo no camarote ao lado da sua mãe. Não da sua mãe, da mãe dele, hein? Nessa semana, Paul Pogba foi condenado pelo Tribunal Antidoping da Itália a 4 anos banido do futebol e por isso seu contrato com a Juventus deve ser encerrado nos próximos dias. O jornal Gazzetta dello Sport informou que em breve a velha senhora vai iniciar as conversas com o francês a respeito da rescisão amigável e isso deve economizar cerca de 30 milhões de euros aos cofres do clube italiano. O Pogba já avisou, através de post, que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte para tentar diminuir essa pena ou revertê-la totalmente, tá? Então, de acordo com Gazzetta dello Sport, a Juventus também cogita esperar isso antes de rescindir o contrato. E aí eu pergunto pra vocês, o que vocês acham que é mais viável pra Juventus? Espera o Pogba realmente recorrer, segue sem pagar o salário pra ele, e aí depois decide se vai rescindir o contrato ou não, ou é melhor já rescindir? O que você pensa a respeito desse assunto? Fala aí. Alphonso Davies é um dos principais atletas na mira do Real Madrid, e inclusive alguns meios de imprensa informam que ele já tem um acordo verbal, faltando o Real Madrid só ver o preço desejado pelo Bayern de Munique. O jornal Bild informou que os bávaros não cogitam de jeito nenhum vendê-lo barato, mesmo sabendo que existe a possibilidade de perdê-lo grátis em janeiro do ano que vem, e já teriam estipulado o preço mínimo de 70 milhões de euros para quem quiser comprar o lateral. O Bayern ainda tenta renovar o contrato com Davies, mas se não conseguir até junho, ele sim será vendido. Inclusive, de acordo com a imprensa alemã, os bávaros já estão no mercado em busca de uma peça de reposição. O Davies é um baita lateral esquerdo, então eles querem um nome à altura para substituí-lo no meio do ano, caso ele realmente vá embora. E aí, eles já têm 2 alvos. O Andrew Robertson, lá da equipe do Liverpool, e também o Theo Hernandes do Milan. E desses 2, de acordo com a imprensa alemã, o mais fácil, mais viável seria o Theo Hernandes,
já que o contrato dele vai até 2026 e por enquanto ainda não renovou, então acreditam que conseguem convencer o Milan a vendê-lo talvez nessa janela por um preço acessível, tá? Mas isso daí é o que informou a imprensa lá do país, tá? Eu acho sinceramente que tanto o Liverpool quanto a equipe do Milan vão pedir muita grana pelos dois jogadores e vamos ver o que é que vai acontecer. Na tua opinião, entre o Andrew Robertson e o Theo Hernandez, quem tem mais a cara do Bayern de Munique pra chegar pra substituir o Alphonso Davies? Comenta. O técnico Roberto De Zerbi está em alta no mundo do futebol e vários gigantes estão atrás da sua contratação ao fim da temporada. Eu já tinha contado a vocês no meio da semana que Guardiola ao ter indicado a Juan Laporta para o lugar de Xavi. Agora quem também mira sua chegada, de acordo com o jornal The Guardian, é a equipe do Liverpool, caso não consigam convencer Xabi Alonso a deixar o Bayer Leverkusen. A publicação também revela que De Zerbi está na mira do Manchester United, caso eles decidam demitir Erik ten Hag ao fim da temporada. Inclusive, ontem em coletiva ele foi questionado sobre esses interesses e respondeu o seguinte: eu quero terminar a primeira temporada aqui no Brighton do melhor jeito possível, meu foco está 100% aqui. De acordo com a imprensa europeia, o Roberto De Zerbi deve realmente ir embora no meio do ano, caso chegue alguma proposta de um gigante e seja um projeto bem interessante, tá? Ele chegou no Brighton em setembro de 2022, tá fazendo um belo trabalho até aqui, né? Vai completar 2 temporadas no comando da equipe e realmente pode ir embora em julho. Então temos Barcelona, Manchester United e também o Liverpool de olho no técnico. Na tua opinião, desses 3 times, aonde você queria ver o Roberto De Zerbi? Comenta aí, beleza? Esse daqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Bom final de semana pra todo mundo e falou! It's gonna be a long night.